Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Dia 1º de dezembro. A palavra que vamos meditar está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, que lindo neste Evangelho a gente até percebe a presença da Santíssima Trindade. Nunca se esqueça que o nosso Deus é um só Deus, mas é um Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E veja que Jesus aqui é o Filho, e diz a Bíblia que ele exulta no Espírito Santo. Que alegria! Que coisa linda! Jesus exultou no Espírito Santo e louva ao Pai no Espírito Santo. Então veja que é a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Agora preste atenção, isso é lindo. Jesus exultou no Espírito Santo. Jesus está feliz. Jesus está alegre. Poucas vezes a gente vai ver na Bíblia, raramente vamos ver isso. Jesus exultou no Espírito Santo. Jesus então está feliz. E qual é o motivo? Aqui que está a questão. Qual é o motivo que você está feliz? Quando alguém está muito feliz, a gente logo pergunta: por que você está tão feliz? Se a pessoa está triste, por que você está triste? Por que Jesus está feliz? Ele mesmo responde: porque, Pai, escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. A alegria de Jesus é que o Evangelho vai chegar aos mais pequeninos. Ora, irmão e irmã, preste atenção. Não muito distante de nós, se a gente pegar, por exemplo, a época de Santa Teresa de Jesus, a época de 1500 mais ou menos, por essa década de 1500, ou seja, eu estou falando de 500 e poucos anos atrás, a Bíblia não era um livro acessível a todos. Nem todos podiam tocar o livro sagrado como hoje você toca, como hoje você percebe. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus. Há mais de 500 anos atrás, isto não era tão possível. Eu estou falando de 500 anos atrás. Você imagina na época de Jesus? Era como se o Evangelho, só uma classe intelectual podia conhecer as leis de Deus.
Então quem tinha contato com as leis eram os escribas, eram as pessoas de uma classe social onde elas podiam estudar. Então veja, as leis de Deus, querendo ou não querendo, parece que só uma determinada classe tinha acesso. A classe talvez dos que tinham mais dinheiro, a classe daqueles que eram mais estudados. Qual é a alegria de Jesus? A alegria de Jesus é porque os pobres vão ter acesso à palavra de Deus. A alegria de Jesus é porque os pequeninos vão ter acesso. Veja que Jesus fala: escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes. Esses que são sábios, esses que são inteligentes, está acontecendo algo incrível. Estes vão ficar confusos com a palavra de Deus. Gente, quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê a palavra, a gente vê que os mestres da lei, eles ficam confusos com aquilo que Jesus está trazendo. Na verdade, a gente percebeu que eles não abriram o coração. Está aqui: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes. Não é que Deus escondeu, é porque eles são tão arrogantes, são tão orgulhosos e confiavam tanto na sua sabedoria intelectual que não perceberam o Evangelho, não perceberam Jesus, não reconheceram Jesus. Agora os pequeninos aceitaram Jesus. Os pobres aceitaram Jesus. Os apóstolos, homens sem intelectualidade, homens considerados não sábios. Gente, isso é lindo. O que eu quero dizer é que a eleição de Deus não deixou de fora os pequeninos. Os sábios, os inteligentes podem conhecer a palavra? Pode, desde que eles sejam humildes, desde que eles tenham um coração humilde para compreender a palavra. Mas o que é lindo do Evangelho de hoje é ver que Deus foi ao encontro dos pequeninos. Deus foi ao encontro dos pobres. Deus veio ao meu encontro. Deus veio ao seu encontro. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.